Olá a todos, muito boa noite. É um prazer estar convosco, é um prazer poder ver algumas pessoas que já não vi há algum tempo, nomeadamente o Henrique. Olá Henrique, tudo bem? Hoje vamos então continuar este estudo de um livro que é um livro que eu gosto muito, o livro Eventos Finais, e já vamos então para o quinto capítulo. Vou partilhar aqui a minha tela com todos para poderem acompanhar aqui o PowerPoint. E aqui está. Penso que já deverá estar. Então, o tema de hoje é a vida devocional do remanescente. Inicialmente, quando falaram comigo, seria para um capítulo dos primeiros, até penso que seria para o primeiro capítulo. Depois, por causa de uma viagem que eu tive que fazer, tivemos que adiar e fiquei com o capítulo 5, mas eu fiquei bastante contente de ter ficado aqui com o capítulo 5, porque fala de um dos temas que eu considero mais importantes e aquele que eu gosto muito. Fala então na vida devocional do remanescente. E vamos estudar então como é que vai ser este povo. A Bíblia diz-nos no livro do Apocalipse, no capítulo 7 e também no capítulo 14, fala-nos como é que vai ser este remanescente. Diz que eles estarão vestidos de vestes brancas, diz que eles serão irrepreensíveis perante o Senhor. Fala-nos realmente que será um povo que vive pela justiça de Cristo, um povo especial. Um grupo que eu gostava muito de fazer parte, gostava muito que cada um de vocês pudesse fazer parte. E vamos ver como é que vai ser a vida devocional, como é que é a relação que estas pessoas, estes homens, estas mulheres, estes jovens, têm com Deus, que vai permitir então eles poderem viver durante estes períodos dos eventos finais, que realmente vão ser períodos como nunca houve na história desta terra. Nós vamos lendo algumas citações deste capítulo e à medida que vamos lendo, vamos comentando. Mas eu queria começar logo com um dos primeiros parágrafos do capítulo que diz o seguinte: a comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Deus está-nos a dizer nesta passagem que este remanescente, este povo do tempo do fim, terá de viver uma vida dupla. O que é isto, uma vida dupla? É uma vida não só em que temos uma mente que está em comunhão com Deus, mas também aquilo que nós fazemos, as nossas obras, refletem efetivamente essa comunhão. E então, antes de avançarmos para lermos o resto das citações deste capítulo se fala sobre a vida devocional do remanescente, eu queria vos apresentar primeiro uma imagem, um exemplo daquilo que este capítulo significa. É que Deus já nos anda a tentar ensinar como ter uma vida devocional com Ele há muitos anos, há muitos séculos, que Deus mostrou ao homem um mapa, uma representação de como deve ser a vida devocional de um verdadeiro seguidor de Deus. E é muito interessante porque esta vida devocional encontra-se já representada há muitos, muitos séculos atrás no santuário. Um pouco mais à frente nós vamos ver uma citação do livro de Eventos Finais, desse capítulo, que nos refere a isto, mas eu queria já adiantar para conseguirmos perceber o resto das citações. Então, este mapa que a Bíblia nos apresenta do santuário não servia apenas, ou este santuário não servia apenas para o ritual de sacrifício dos animais, não servia apenas para existir sacerdotes que tinham várias tarefas ali a representar. Conforme diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento,
este santuário é uma alegoria para os nossos dias hoje. Ou seja, é um mapa, uma representação da minha vida espiritual. Mas, Ruben, como assim? Como é que o santuário pode ser um mapa para hoje, para mim, se isto era algo do passado, com os rituais do povo judeu que já não fazem sentido para nós? Vamos ver. A Bíblia apresenta o santuário como sendo um caminho a percorrer, um caminho espiritual. Agora vamos imaginar e eu vou tentar explicar isto em poucos minutos. Normalmente, quando eu prego sobre este assunto, eu prego sobre a justificação pela fé, a santificação e a justiça de Cristo no santuário. Normalmente são 8 palestras, portanto, é ao longo de uma semana inteira. E eu, em 8 minutos, em vez de 8 horas, em 8 minutos vou tentar explicar muito rápido para percebermos o que é que isto quer dizer e o que é que este capítulo nos está a querer ensinar. Então, olhem comigo para o santuário. O que é que nós temos aqui? Nós temos o primeiro objeto do santuário é o altar de sacrifício, que representa a Cristo, representa o verdadeiro Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Depois temos a água, também representa a Cristo. Cristo é a água da vida. Depois, se entramos no lugar santo, do lado direito temos a mesa dos pães asmos. Quem é este pão? O pão é Cristo, é o pão da vida. Do lado esquerdo temos o candelabro que trazia luz ao lugar santo. Quem é esta luz? É Jesus, ele é a luz da vida. Ele também está representado no incensário como nosso mediador. E ele também está representado na lei que representa o seu caráter. Tudo no santuário representa a Cristo. Mas também tudo no santuário representa a minha caminhada espiritual. E quando estou no mundo lá fora, eu não quero saber de coisas espirituais. Mas quando Cristo toca o meu coração, e quando eu entro, imaginemos isto como um caminho, como quando eu entro no santuário, a primeira coisa é eu aceitar Cristo como o meu Salvador e está representado no altar de sacrifício. E se eu aceito Cristo como Salvador, eu quero iniciar uma caminhada com Ele. E esse início de caminhada com Ele está representado pela água. A água representa o batismo, a minha entrega a Cristo. Então, sim, eu estou pronto para continuar esta caminhada espiritual. Se eu já entreguei a minha vida a Cristo, se quero seguir esta relação com Ele, este caminho do santuário, e se eu aceito as águas do batismo, se aceito o perdão de Deus, eu estou pronto para entrar na próxima etapa, que é no lugar santo. Agora reparem o que é que isto significa para mim. Eu entrar no lugar santo, ao contrário do pátio, eu deixo de conseguir ver o mundo lá fora. Porque o lugar santo é um sítio que é tapado, completamente tapado. Isto significa que eu, como cristão, eu tenho que, para entrar espiritualmente no lugar santo, eu tenho que deixar de contemplar as coisas do mundo. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu ponho em frente aos meus olhos. Tenho que ter cuidado com aquilo que eu ouço. Tenho que ter cuidado com aquilo que alimenta a minha mente. E então eu estarei pronto para entrar no lugar santo. E o que é que representa o lugar santo espiritualmente para mim? Representa a mesa dos pães asmos. O que é isto? É a palavra de Deus. É eu me alimentar diariamente pela palavra de Deus. O que é que representa o incensário? O incensário, de acordo com o Apocalipse, representa o quê? Representa, de facto, a minha vida de oração. As orações dos santos que ascendem como incenso perante o Senhor. O candelabro que representa é nós sermos a luz do mundo, levamos o evangelho aos outros. É exatamente tudo isto que está representado no santuário. Reparem, eu pus os textos para poderem ver comigo. Cristo, o seu sacrifício, está representado no altar do sacrifício. Na pia está representado Cristo como aquele que purifica, aquele que lava, aquele que traz a água ao sedento. Significa o batismo, significa realmente nossa entrega ao Senhor. No lugar santo, o que é que isto significa? Cristo disse, eu sou o pão da vida. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Cristo disse, é o nosso mediador. E espiritualmente representa o pão, representa a palavra de Deus. O candelabro representa nós sermos a luz do mundo aos outros. E o incensário representa as minhas orações, as orações dos santos. Por que é que eu estou a falar nisto?
o que é que isto tem a ver com a vida devocional do remanescente? É que aqueles que no fim estarão prontos para as cenas finais, dos eventos finais, são aqueles que entendem exatamente isto que Deus já nos está a ensinar há tanto tempo. Se nós olharmos para o santuário, o pátio representa a justificação pela fé. O lugar onde nós vamos perante Cristo, aquele que morreu por nós, e o lugar onde Ele nos perdoa. Espiritualmente, o lugar santo representa a santificação, a nossa transformação à imagem de Cristo. E o lugar santíssimo representa a justiça de Cristo. Eu estou a tocar neste tema porque é exatamente sobre isto que fala o 5º capítulo dos eventos finais. Nós aceitarmos a justiça de Cristo na nossa vida. Nós aceitarmos ter este desafio, esta comunhão diária com Ele, através do estudo, através da oração, através do proclamar aos outros a mensagem. Aceitarmos deixar de contemplar coisas nocivas para nós e ter uma verdadeira relação com Deus. Já vamos ver. Vou fazer só aqui ler alguns trechos deste capítulo para verem se não está relacionado exatamente com isto. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. Isto no caminho que acabamos de ver representa a mesa dos pães asmos. Diariamente eu me alimentar da palavra de Deus. Diariamente eu refletir sobre a vida de Jesus. Ter uma vida de estudo é fundamental, e condição necessária para a vida devocional do remanescente. Mas não é só isso. Reparem, oração e esforço, estamos a ler o capítulo 5, esforço e oração serão a ocupação da nossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Ou seja, nós devemos encarar isto como uma prioridade na nossa vida. Nosso esforço, aquele nosso trabalho, aliado à nossa vida de oração, de comunhão com Cristo. E pouco mais à frente no capítulo diz a única defesa contra o mal deste povo remanescente, daqueles que vão estar prontos para ver Cristo voltar com os seus próprios olhos. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça, na justiça de Cristo, que está representado no santuário, como acabamos de ver. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não certificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás. Mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Então, a vida devocional de um cristão, a vida devocional de um remanescente, depende inteiramente da justiça de Cristo. Depende inteiramente desta ligação que temos com Deus. Porque pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio esforço pessoal, pela nossa própria vontade, nós nunca estaremos prontos para os eventos finais. Nós precisamos de Cristo habitar no nosso coração. Cristo habitar no nosso coração é a justiça de Cristo em nós. Pois sem o conhecimento pessoal com Cristo e sem uma constante comunhão, estamos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer a vontade. Este capítulo fala-nos de uma velha promessa da palavra de Deus. Esta velha promessa, já estudámos um mapa antigo, o santuário, mas esta velha promessa encontra-se e foi revelada pelo profeta Ezequias e encontra-se no capítulo 36. É uma promessa maravilhosa.
Já li esta promessa muitas vezes e quase diariamente peço ao Senhor que isto seja uma realidade na minha vida. Isto resume a vida devocional do remanescente. Reparem o que é que diz em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Também vos darei um coração novo. Portanto, é uma promessa de Deus. Como é que Ele nos dá um coração novo? Através do processo de santificação. Lá no lugar santo, como acabamos de ler. E o objetivo de transformar o nosso caráter, que é isto, dar-nos o coração novo, é para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. Reparem, vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Porque o nosso espírito não serve, nós precisamos de um novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Nós muitas vezes olhamos para este texto e parece uma parábola, mas não, Deus quer literalmente transformar o nosso coração. Deus quer literalmente transformar o nosso caráter, porque isso vai permitir que o Espírito Santo habite em nós. Então, se houver essa transformação, o que é que vai acontecer? Versículo 27, porei dentro de vós o meu Espírito. E agora vem a maravilhosa promessa. Se o Espírito do Senhor habitar em nós, Ele fará com que nós andemos nos seus estatutos e guardaremos as suas ordenanças. Perceberam bem o que é que está a dizer este texto? Este texto está a dizer que a única possibilidade do ser humano tem de obedecer a Deus é se o Espírito do Senhor habitar em nós. E isto é a justiça de Cristo. Isto é a vida devocional do remanescente. Ora, como é que isto funciona? Como é que eu posso ter o Espírito no meu coração? É exatamente através daquilo que nós falamos. Deste caminho do santuário. De acreditarmos realmente que Cristo morreu por nós na cruz e que isso é o único ato necessário para termos o perdão dos nossos pecados. É embarcarmos nesta aventura com Cristo. Unirmos-nos a Ele. É queremos não só estar no pátio, mas entrar no lugar santo. Deixar de contemplar coisas que nos fazem mal à nossa mente e ter uma vida de estudo, uma vida de oração, uma vida de partilha com os outros daquilo que nós aprendemos. É assim, dia após dia. À medida que nos vamos alimentando do pão da vida, da água da vida, que Cristo, através do seu Espírito, vai transformando o nosso coração. Até estarmos prontos para sermos o templo do Espírito Santo. Mas o que é que isto tem a ver com a justiça de Cristo? Porque este povo vai estar vestido com estas vestes. Isto é a justiça de Cristo. Olha, reparem. Diz este texto. Para percebermos o que é que quer dizer justiça. Contudo dizeis, porque não haverá não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. O que é que este texto está a dizer? Este texto está a dizer que a justiça, no contexto da justiça de Cristo, é o quê? É guardar os estatutos, é a obediência. Então, a justiça de Cristo na vida devocional de cada um de nós é a obediência de Cristo em nós. O que é isso, a obediência de Cristo em nós? Vamos ver? É que tudo o que eu faço, todas as minhas boas obras, são trapos de imundícia. Tudo o que fazemos de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Por isso, o desafio que Deus quer para nós, é nós sermos nós a fazer as obras, mas deixar que seja o Espírito Santo a trabalhar em nós. Sabendo isto, o apóstolo Paulo afirma de uma forma inequívoca: eu sei que em mim não habita bem algum. Somos cada um de nós.
Inclusivamente, o povo remanescente é exatamente assim. Em nós mesmos não habita bem algum. Mas se nós entendermos isto da justiça de Cristo, se nós entendemos que Cristo quer obedecer em nós, se nós entendemos que Cristo quer que nós sejamos o templo do Espírito Santo, se nós entendemos que Cristo quer que tenhamos uma vida devocional que nos leva a uma transformação de caráter, que nos leva a que o Espírito Santo habite em nós e Ele sim pode fazer obras maravilhosas em nós, nós então podemos dizer como Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, não eu, e sim Cristo vive em mim. É isto que é este o grande desafio da palavra de Deus. Isto é o Evangelho eterno, é a terceira mensagem angélica. É que pelo poder de Deus, pela ação e manifestação do Espírito Santo em nós, nós podemos afirmar como Paulo: Cristo vive em mim. Porque Paulo não tinha dúvidas nenhuma que ele sozinho estava perdido. Ele sozinho nada podia fazer. Mas o que é que ele diz? Que todo o homem perfeito em Cristo. E era para isso que ele trabalhava. Porquê? Porque Cristo opera em mim poderosamente. Paulo não tinha dúvidas nenhumas sobre a sua vida devocional. Paulo sabia perfeitamente que ele era incapaz de realizar as obras que realizava. Que era Cristo que as fazia através dele, porque ele se entregou nas mãos de Deus. E por isso a nossa oração deve ser todos os dias esta. Deve ser porque Deus é o que opera em nós tanto querer como efetuar. Isto é as palavras de alguém, e mais uma vez temos aqui em Filipenses capítulo 2, Paulo a dizer estas palavras, e ele tinha esta noção de que a vida espiritual de um cristão deve levar a que finalmente as obras possam ser feitas pelo próprio Deus em nós, através da ação do Espírito Santo. Era exatamente assim que Cristo vivia quando veio a esta terra. Reparem nas palavras de Cristo. Filipe, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. O próprio Cristo, quando esteve nesta terra, as obras que ele fez, foi o Pai que as fez nele. E ele se entregou nas mãos do Pai. Ele buscava permanentemente e diariamente o Pai. E era o Pai que fazia as obras nele. E o desafio para o remanescente é ser imitador de Cristo. O que é que isto significa? Nos disponibilizarmos para a ação de Cristo na nossa vida. João explica como é que isto funciona. Quem guarda os mandamentos não guarda por si mesmo. Quem guarda os mandamentos não é ser pelo seu poder, nem pela sua força, nem pela sua disciplina. Quem guarda os mandamentos é aquele que permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A única maneira de um ser humano obedecer é se, conforme diz conforme diz o apóstolo Pedro, se fomos participantes da natureza divina. Ou seja, se tenhamos este Espírito em nós e ele faça as obras em nós. Fizemos aqui um parêntese, tivemos a ver aqui vários versículos da Bíblia, e agora vamos voltar ao capítulo 5 dos eventos finais, e vamos ler agora mais algumas citações deste capítulo, para vermos que se não é exatamente isto que nós tivemos a estudar, que lá está. Reparem bem, então. O coração humano não conhecerá a felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. Isto é o processo de santificação, lá no lugar santo. O Espírito aperfeiçoa a renovada alma ao modelo. Qual é esse modelo? Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Este é o desafio para nós. Muitas pessoas acham que isto não é possível.
Não é possível realmente nós mudarmos a nossa natureza pecaminosa, mas é possível nós termos um caráter semelhante a Cristo, se deixarmos realmente que o Espírito Santo trabalhe em nós. Para isso, nós temos que cumprir com uma vida devocional dos remanescentes. Uma vida devocional que nós vimos no próprio santuário. Uma vida diária de oração, uma vida diária de estudo da sua palavra, de falar aos outros sobre Deus e uma vida diária em que nos protegemos de tudo aquilo que pode prejudicar a nossa mente. Reparem, nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. Todos os dias, dia após dia, a vida devocional do povo remanescente está premiado pelo estudo da palavra de Deus. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, o homem algum permanecerá convertido. Qual é o segredo, então, prezados amigos? Estão aqui a estudar a palavra de Deus comigo. Qual é o segredo da vida devocional do remanescente? É o segredo que sempre Deus tentou transmitir ao homem. Nós precisamos de comunhão diária com Deus. Porque é impossível, de outra forma, nós resistirmos às tentações. Resistimos a Satanás. Só com uma entrega diária ao Senhor, pelo estudo da sua palavra, por uma vida de oração, é que nós podemos realmente enfrentar e estar prontos para os eventos finais. A palavra do Senhor diz que a benignidade do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, eu diariamente me devo consagrar a Ele. Diariamente Deus tem novas bênçãos para a minha vida. Pessoa alguma, a não ser que se fortalecem no espírito com as verdades da palavra de Deus, da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Se tu ainda não tens um plano diário de estudo pessoal da palavra de Deus, eu quero te dizer que estás em grande risco espiritual. Se não tens um hábito diário de estar com Cristo, de passar tempo a estudar a sua palavra ou a ler o Espírito de Profecia, sem passares tempo primeiro com o Senhor, iniciares o dia com as tuas orações e com a tua consagração a Deus, quero te dizer que estás em perigo e nós estaremos prontos para resistir no último grande conflito. Esta é a mensagem da vida devocional dos povo remanescente. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e estudo das Escrituras. Nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Se isto não é uma realidade na nossa vida, nós não estamos prontos para os eventos que se aproximam. Chegará o tempo em que muitos são privados da palavra escrita, da palavra de Deus. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Muitos que abraçaram, e agora estamos a fazer aqui a ponta àquilo que nós estudamos do caminho do santuário, reparem bem nestas palavras magníficas. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham tido experiência das duas mensagens anteriores. A terceira mensagem angélica é a justiça de Cristo, é o caminho do santuário. Satanás compreendeu isto, e seu olho mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo, o que é que ele fazia? Estava apontando para o lugar santíssimo. Estava mostrando que existe um caminho do santuário para o lugar santíssimo, onde ele quer que cada um de nós esteja. Espiritualmente, claro. E aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas, estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades na mensagem do anjo e alegremente as receberam em sua ordem e pela fé seguiram a Jesus no santuário celestial. Estas mensagens foram representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem
serão preservados de ser varridos por muitos enganos de Satanás. Este texto está-nos a dizer que este caminho no santuário, este caminho espiritual, deve ser realizado hoje. E este caminho representa exatamente isto, a vida devocional do povo remanescente. Sem isso, seremos enganados pelos muitos enganos de Satanás. E é por isso que aquilo que é mais importante para nós hoje, irmãos, é não tanto nós nos preocuparmos com tudo o resto à volta. Muitas vezes nos focamos em coisas específicas. Muitas vezes damos até mais importância a outras mensagens. Eu conheço um irmão que, para ele, a mensagem da reforma alimentar é o centro de todo o Evangelho. E é uma mensagem importante. Mas o centro do Evangelho é a justiça de Cristo. Porque sem a justiça de Cristo, nenhuma reforma faz sentido na minha vida. As reformas só fazem sentido na minha vida se forem centradas em Cristo, na minha relação pessoal com Ele, no amor que eu tenho por Cristo. Por isso, a principal preocupação que eu devo ter hoje é se eu me estou a relacionar com Cristo diariamente. Porque senão eu posso chegar ao ponto de questionar, de ter dúvidas. Porque é pela palavra que nós conhecemos a verdade. Mais uma citação, estamos quase a chegar à reta final. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para ser descrente, verificarão que será necessário enorme esforço para ter fé quando vierem tribulações. Quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a descrer, pois por meio desta atitude a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais dificilmente tecida em volta da alma. Se nós não tivermos os nossos pés firmes na palavra do Senhor, isto pode ser uma realidade na nossa vida. Ao cabo lemos da importância de estudarmos, da importância de memorizarmos os textos da Bíblia. Reparem bem nesta promessa maravilhosa. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa da sua fé. Isto é um texto tremendo. Diz assim: devem preparar-se dia a dia, entesourando do coração as preciosas verdades da palavra de Deus. O que Deus está a dizer aqui é, repara, se um dia eu for levado perante um tribunal, na altura dos eventos finais, para apresentar a minha fé, para apresentar porque que eu me recuso a obedecer aos homens e prefiro obedecer a Deus. Eu não preciso preparar um discurso. Porquê? Porque eu já anteriormente, na minha vida devocional, diariamente, eu aprendi da palavra de Deus. Eu me alimentei, como disse o texto, alimentei dos ensinos de Cristo e fortaleci a minha fé pela oração. Mais uma vez, estudo e oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará a lembrança, as verdades que hão de alcançar o coração dos que estão a ouvir. Qual relâmpago dar-lhes à memória, justo exatamente quando for necessário. O conhecimento é obtido mediante diligente exame da palavra divina. Conhecem este texto? Esta promessa maravilhosa. Deus, através do Espírito Santo, Ele nos lembrará exatamente o que temos que dizer no momento certo, na altura certa. Mas reparem, Ele só nos pode lembrar aquilo que nós estudamos. Ele só pode lembrar aquilo que nós já nos alimentamos. Ele não nos vai poder lembrar de algo que eu não estudei, que eu não me alimentei. E por isso a minha preparação para os eventos finais, eu volto atrás, está onde? Está dia a dia. É hoje que eu me preparo para os eventos finais. Na altura será tarde demais. Nós temos que ter a nossa mente hoje já focada naquilo que está para acontecer. A parte final deste capítulo 5 diz o seguinte: poucos compreendem que é dever exercer domínio sobre os seus pensamentos e imaginações.
Falámos há bocado no caminho do santuário, quem entra no lugar santo deixa de ver o mundo lá fora, deixa de contemplar as coisas deste mundo, deixa de ouvir as coisas deste mundo. É difícil manter uma mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não forem devidamente empregados, a religião não pode ser inculcada na nossa alma. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nos terá pensamentos frívolos e superficiais. Todas as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecerem e desenvolverem pelo exercício. Não basta eu ter uma vida diária de estudo da palavra de Deus e de oração. Eu também tenho que ter cuidado e retirar dos meus olhos e dos meus ouvidos tudo aquilo que me afasta do Senhor. E então, tendo uma vida de comunhão com Deus, eu posso ser como Enoque. Enoque era um homem assim. Enoque representa a vida devocional do remanescente. Enoque se desviava do mal e se alimentava de Deus pela sua palavra. Se alimentava de Deus pelo poder da oração. Orai em vosso aposento particular enquanto seguis os vossos afazeres diários. E levai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que o Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração, deste modo, se firma em Deus. Que promessa maravilhosa. Satanás não pode vencer aqueles que têm uma vida devocional como Enoque. Satanás não pode vencer aqueles que realmente aceitarem este desafio de Deus. Devemos perguntar hoje a nós mesmos: o que é que nós estamos a fazer? Estamos a viver, estamos a trabalhar, mas qual vai ser o fim de tudo isto? Nós temos que viver hoje com o nosso pensamento no futuro. Não nos podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que muito retardado, está agora próximo. Mesmo às portas se apressa muito. Breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. E a pergunta para terminarmos é esta: estou eu pronto? Será que hoje eu me estou a preparar para os eventos finais? Nós já vimos e estudamos hoje como é que vai ser a vida devocional destes remanescentes, destes que vão estar prontos, que não vão ser enganados por Satanás e vão estar prontos para enfrentar o período mais terrível da história da humanidade. Eu, para estar pronto, tenho que me preparar A hoje. Sofia é a Ana Sofia. Um atleta, para conseguir fazer a maratona, tem primeiro que começar a treinar diariamente. Nós queremos estar prontos para esta grande maratona. Temos hoje que nos preparar. Se hoje estás em paz com Deus, estás preparados para receber a Cristo, se Ele viesse hoje? E esta é a pergunta que eu queria deixar convosco agora. Será que eu estou hoje preparado para receber a Cristo? Será que hoje eu tomei tempo para estar com Ele? Eu, pessoalmente, eu e Cristo. Pois é assim, a vida devocional do remanescente. Bom, já terminamos então a mensagem de hoje. Não sei se há mais alguma coisa que queiram acrescentar. Podemos falar um pouco agora. Por isso, passo a palavra a vocês neste momento. Não sei se existe alguma pergunta, algum comentário. Se perceberam bem, eu tentei resumir ao máximo este assunto, que é um assunto muito rico. Realmente a vida devocional é algo muito importante. É aquilo que mais importante o cristão pode ter na sua vida. Porque nós não somos salvos pelo conhecimento, nós somos salvos pelo relacionamento. São coisas diferentes. E por muito conhecimento que nós tenhamos, se não tivermos um verdadeiro relacionamento com Deus,
nós estamos a impedir as bênçãos de Deus na nossa própria vida. Se houver alguma pergunta ou algum comentário, estejam à vontade. Se não, irei passar a palavra para finalizarmos o programa de hoje. Muito bem, penso que temos aqui uma pergunta. Qual é a relação da justiça de Cristo e do amor? Muito bem, elas estão intimamente relacionadas. Não existe justiça de Cristo sem amor. É claro que a palavra, o termo justiça de Cristo é um tema bastante amplo e que tínhamos que estudar exatamente o que é que ele quer dizer. Eu tentei falar resumidamente hoje, mas a nossa relação com Deus ela é baseada porque nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Portanto, o amor é o centro da nossa relação com Deus. É impossível para mim querer ter uma relação íntima com quem eu não amo. E o nosso amor deve ser um reflexo daquilo que Cristo já fez por nós. Porque reparem, Cristo foi aquele que lá no início, em Gênesis capítulo 1, preferiu as palavras para a criação. E pela sua palavra tudo foi criado. Deus criou o mundo pela ação de Jesus Cristo. Mas Deus também salvou o mundo pela ação de Jesus Cristo. Foi Ele que desceu do céu, se tornou homem, irá ser para sempre homem, se tornou homem para poder realmente nos dar novamente o acesso à salvação, à vida eterna. E este amor extraordinário de Deus deve levar o nosso coração a querer retribuir de alguma forma. E só há uma forma que nós podemos retribuir este maravilhoso amor de Deus. Reparem que a Bíblia apresenta que o amor leva à ação. Foi pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, a ação de Deus em prol da salvação do homem, ela é por amor. E da mesma forma, eu devo de agir porque eu amo a Deus. E eu permitir que Deus controle a minha vida, que é isso que é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é eu permitir que Deus controle totalmente a minha vida, em todos os aspectos da minha vida, assim como ele fez no passado com Enoque, com Daniel, com José, com Paulo, com Pedro, com João. Ele quer fazer o mesmo connosco. Isto é a justiça de Cristo, é a obediência de Cristo em nós. E isso, de facto, só é possível numa relação de amor. Numa relação realmente entre nós e Deus. E se nós amamos, nós queremos estar com Deus diariamente. Se eu não estou diariamente com Cristo, então é porque, se calhar, ainda falta este amor na minha vida. Não sei se respondi, irmão, conforme desejaria, mas estejam à vontade. Quem levantou a mão pode falar. Uma relação no qual a gente está estudando, a vida devocional do remanescente e a importância da permanência na presença de Deus, na presença de Cristo, no seu santuário. Isso é muito importante para nós e que buscamos, que lutamos para permanecer na presença dele. Esses dias eu estava até me perguntando, né, o mundo em si ele está já se ajuntando, né, para a aceitação da grande, né, do grande apóstata e eu fiquei preocupado porque como será da nossa parte, né? Porque eles estão se ajuntando muito rápido, eles estão se unindo de uma forma assim, que é às vezes assustador, né? Mas ao mesmo tempo Deus conforta o nosso coração falando, né, das suas promessas. Mas eu posso até fazer até uma pergunta, né? E eu creio que a resposta já foi respondida, porque aqui no Espírito de Profecia diz que a preparação para aprovação futuras, a gente vai ter que guardar essas palavras, né? E permanecer em oração, porque no momento oportuno Deus vai nos usar grandemente para falar para essas pessoas da verdade que nós cremos, né? E eu fiquei preocupado com isso porque, irmãos, eu fiquei pensando, poxa, mesmo que a gente falhe às vezes, não surge tanto efeito e a gente
A gente lê a Bíblia, a gente vê as histórias tremendas de que Deus usou pessoas aparentemente pequenas aos nossos olhos, mas fez uma grande, sabe, um grande revivamento, uma grande reforma numa nação. E eu fiquei pensando, poxa, e a gente, né, desse tempo, né, presente, por que que nós não temos um movimento assim também, né, dessa atuação, né? E aí veio várias indagações do qual eu creio que o Espírito Santo veio me mostrando, né, na palavra, no Espírito de profecia, que esse tempo vai chegar e já está chegando, né? Exatamente, é isso. Mas atenção, queria chamar a atenção de uma coisa, que é as promessas de Deus não têm prazo de validade, ok? Nós temos a certeza, pelo livro do Apocalipse, nós temos a certeza absoluta que o povo de Deus, no tempo do fim, vai viver uma vida permeada pela justiça de Cristo. Ou seja, vai viver 100% pela fé, 100% confiando nas promessas e na palavra de Deus e vivendo uma vida santificada pelo Espírito Santo. Agora, essas promessas não são só para essa altura. Já podem ser uma realidade na minha vida hoje, como foi uma realidade na vida de Enoque, na vida de muitos no passado. E este é o desafio. Agora, qual deve ser a minha preocupação? Reparem que os apóstolos, antes do Pentecostes, e o Pentecostes é um símbolo do batismo do Espírito Santo, eles tinham muitas preocupações. Eles se preocupavam com eles próprios, eles se preocupavam quem eu queria ser o mais importante, eles se preocupavam quando é que os romanos iam ser expulsos de Israel. Eles tinham muitas preocupações. Mas depois do Pentecostes, eles deixaram de ter essas preocupações. Eles já não queriam saber dos romanos, já não queriam saber da sua posição, já não queriam saber do seu futuro. Eles só tinham um objetivo na vida: fazer a vontade do Senhor. E que o Senhor pudesse dirigi-los em todos os aspectos da vida. E isto é um exemplo para cada um de nós, porque isso é alguém a viver pela fé, alguém a viver pela justiça de Cristo. Eu só tenho que me preocupar com uma coisa. Eu nem sequer me tenho que preocupar, e reparem, não percebam mal do que eu vou dizer. Eu nem me tenho que preocupar com a lei que está no lugar santíssimo, nem me tenho que preocupar com Satanás, nem com as profecias. A minha preocupação é a minha relação pessoal e diária com Deus. Porque é isso que habilita em mim quer a obediência à lei, é isso que habilita em mim a transformação do caráter, é isso que habilita em mim Deus agir na minha vida. Ou seja, isso é que torna tudo possível. E por isso é que este capítulo vem antes das cenas que vão acontecer neste mundo. Porque para haver um povo pronto, tem que haver primeiro uma preparação. Reparem bem, no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 10, Deus apresenta a João a visão daquela que foi a força dominadora no passado que perseguiu o povo de Deus, Roma papal. E depois, a partir do versículo 11 até ao final do capítulo 13, ele diz que tudo aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro novamente pelas mãos de uma besta que agora sai da terra e não uma besta que sai do mar, ou seja, os Estados Unidos da América. Deus está-nos a dizer, atenção, veem o que é que os meus filhos passaram no passado, vai acontecer novamente no futuro. Preparem-se que vai acontecer. E então nós estamos a ver aqui os poderes que Satanás usou no passado e vai usar no futuro no capítulo 13. Mas no capítulo 14 vem a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? Capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5, apresenta quem? Os 144 mil. Aqueles que vão estar vestidos de branco, aqueles que vão ter esta vida devocional hoje e que vão estar prontos para quê? Apocalipse 14, 6 a 12. O que é que lá diz? Para transmitir as 3 mensagens angélicas. Ok? Isto é a resposta de Deus para as armas de Satanás no capítulo 13. O que é que isto quer dizer? A Bíblia diz claramente
que aqueles que vão fazer parte da pregação final das 3 mensagens angélicas, aqueles que vão ser o seu povo no tempo de fim, no meio de toda aquela aflição, vão ser pessoas que vivem pela justiça de Cristo, que se movem pelo Espírito Santo, ou seja, que hoje estão a pôr em prática a vida devocional dos remanescentes e que vão estar prontos para as cenas finais. Por isso, Lucas, a minha preocupação hoje é esta. Estou eu a ter esta vida devocional? Estou eu a ter esta comunhão com Cristo que vai habilitar que eu faça parte deste povo? Esta deve ser a minha grande preocupação. Franciel Vieira, força. Penso que é o próximo. Não sei se estava mais alguém, desculpem. Ok. Tudo bem. É muito bom Olá. esse tema. Se limitando à parte mais da devoção, da oração ali, eu achei muito bom esses textos aí. Peço desculpa que eu não estou a ouvir, está com muitos cortes. Tá, eu vou... Oi, tá vindo? Mais ou menos, às vezes vem, outras vezes vai. Eu não consigo... Aqui Agora está bom. seria... Não sei se conseguem ouvir, mas eu... Estou? Não, aqui também tá bem difícil, complicado de ouvir. Franciel, se não der, pode escrever que eu vou ao chat ver, está bem? Tá bem. Eu vou me esforçar para que fique aqui. Ok. É bom escrever mesmo. Ainda estás aí, Franciel? Oi, sim. Eu estou Ok. desligando, ligando de volta para ver se eu tenho alguma melhor. Eu começo a ouvir e depois deixo de ouvir, não sei. Puxa, que pena. Eu não consigo identificar o que seria esse problema nesse aparelho aqui. Eu estou no celular. Agora estou a ouvir bem. Tá. Bom, de qualquer forma, você me interrompa para que eu repita Ok. aqui no decorrer da minha fala. Bom, na questão da oração, eu acho bastante importante a gente conversar aqui, e você, né, que está com certeza bastante inteirado sobre o tema, o remanescente teria, na tua fala ficou muito evidente, que o remanescente, mais do que momentos contínuos de oração, a oração que você citou ali em alguns textos, e os textos bíblicos são muito bem colocados, eu fiquei muito alegre nas tuas colocações dos textos bíblicos, eu entendi que a oração para esse povo nesse tempo, ou a partir desse tempo, até o final, é mais que um estilo de vida do que simplesmente preces de pessoas que estão vendo o sofrimento acontecendo, e estão com medo, estão preocupadas, estão temendo um futuro muito pior do que já conhecemos. Então, dentro da tua fala como um todo, eu entendi que a oração seria muito parecido, as citações de texto bíblico fica muito evidente ali, que é como se fosse a mesma coisa, é um estilo de vida, e não necessariamente palavras expressas dado o contexto, devido às circunstâncias, seja mais locais ou as circunstâncias gerais que nós vivemos no mundo atual. Bom, dito isso, eu julgo importante, Rubem, a gente conversar como que deveria ser a nossa expressão, ou seja, a nossa oração em palavras. Por quê? Porque se vivemos em um contexto bastante delicado,
tanto para o grupo jovem, para os adolescentes jovens, adultos, casais e idosos, ora, eu acho que é muito importante, realmente eu acho importante, a gente discutir se a oração tem esse papel tão importante e ela é prática, não seria importante, seria muito importante a gente discutir sobre como deveríamos orar, ao invés de falarmos assim, enfatizarmos, né, que tem que se falar sim, oração é importante, por favor. Sem oração não tem saúde, né, espiritual, logo não tem ação nenhuma. Bom, então, Sim, sim. Franciel, eu concordo a 100% no que estás a dizer. Isto é o seguinte, eu vou ser muito claro. Este tema é um tema muito abrangente, ok? Como eu disse no início, eu quando prego sobre este tema, ok, que falamos aqui, eu costumo pregar em 8 horas, são 8 pregações. Só uma delas, 1 hora inteira, é só sobre a oração, ok? É para nós entendermos como é que a oração pode fazer uma diferença na nossa vida. Por quê? Reparem bem, tentem imaginar este caminho do santuário que nós falamos. Nós temos alguém que está no mundo, decide abandonar o mundo e vai para o pátio, que é onde representa a nossa conversão, a nossa justificação. Depois, espiritualmente, entra no lugar santo, é onde está representada a nossa transformação, o nosso caráter a ser aperfeiçoado. E o objetivo é finalmente entrar no lugar santíssimo, onde representa a nossa obediência pela fé. Bom, reparem, a oração que nós estamos a falar aqui, a oração está representada pelo incensário, que está no lugar santo. Por isso, nem é a oração das pessoas que estão no mundo, nem é a oração das pessoas que estão no pátio, é a oração das pessoas que estão no lugar santo, ok? Apocalipse diz claramente que o incensário representa a oração dos santos. O que é que isto representa? É as orações que estas pessoas que estão espiritualmente no lugar santo fazem com este propósito. E estas orações têm um propósito duplo. Primeiro, a sua submissão e entrega ao Senhor. Segundo, o poderem ser usados por Deus para levar o evangelho aos outros. Estas orações, e agora isto precisava de 1 hora para explicar isto. Não é as orações que nós fazemos à refeição, que isso nem sequer é uma oração, isso é dar graças pelo alimento. Não é as orações que nós fazemos na igreja em comunidade, nem as orações que nós fazemos em família. Estas são as nossas orações pessoais de consagração ao Senhor. E é importante nós entendermos que nós não devemos ter coragem sequer de sair de nossas casas ou iniciar qualquer atividade sem primeiro nos consagrarmos ao Senhor, sem primeiro nós podermos ter uma vida colocada nas mãos de Deus para habilitar a ação de Deus na nossa vida. Porque se nós não o fazermos, e isto é muito importante, entendemos isso, é que a oração tem prazo de validade. Muitas vezes nós não entendemos isto. E eu não posso orar, Deus, protege-me e abençoa-me para o resto da minha vida. Não funciona assim. E não precisava mais de orar. Eu todos os dias tenho que pedir a Deus que oriente a minha vida. Eu todos os dias tenho que pedir a Deus que me proteja a mim, que proteja a minha família. Todos os dias eu tenho que pedir a Deus que haja na minha vida. Porque se eu não o fizer, eu estou a impedir as bênçãos de Deus na minha vida. E por isso é que é fundamental nós colocarmos na nossa vida esta vida devocional. De diariamente buscarmos ao Senhor, não só pela oração, mas também pelo estudo da palavra. Essa deve ser a nossa preocupação. E concordo exatamente com o que estavas a falar, Franciel, que é fundamental nós percebermos estas coisas, nós falarmos destas coisas. Mas realmente para falarmos sobre esta questão da oração nós precisávamos de bastante mais tempo, por isso deixo se calhar uma futura oportunidade nós podemos estudar este tema com mais calma. Está bem? Ótimo, Rubem, eu agradeço e eu até sugiro que realmente seja conversado.
Por quê? Porque você há de concordar que não só eu aqui, isoladamente aqui onde estou, como os demais aqui, cada um tem uma realidade e normalmente a gente é bastante, muito influenciado da correria do dia a dia, por exemplo, para quem trabalha, para quem tem família. Então, essas orações acabam sendo orações, assim, eu diria, simples demais para um propósito tão nobre. E essa tua fala ali agora, por último, eu achei muito interessante. Se são preces desses crentes que estão, de fato, almejando, né, trabalhando diuturnamente em orações, em palavras, até porque Cristo nos chamou para ser testemunhos, né, dele e não advogados. Então, acho que em suma, que entendendo a tua fala que a minha entrega do coração, que a minha entrega da minha família, que a minha prece dessa forma, de fato, se evidenciasse na realidade, porque senão fica pedidos de soluções em ocasiões passageiras, né, limitadas ali, dado as circunstâncias e contexto de cada um. Então, eu realmente sugiro que seja um tema a se conversar depois. Obrigado, Rubem. Bom, tem aqui mais perguntas no chat, tem mais mãos levantadas. Vou só responder rapidamente aqui a umas perguntas que estão no chat, antes de passar a palavra à próxima pessoa. Diz aqui o que significa aquelas pessoas que não haviam tido experiência nas mensagens angélicas anteriores. Pode esclarecer? Sim, então, nós temos que entender que isto tem um contexto histórico e tem um contexto espiritual, ok? E as mensagens angélicas têm um contexto histórico e um contexto espiritual. E vou dizer rapidamente o que aconteceu. Portanto, todas as pessoas que aceitaram a mensagem de 1844, que foi a primeira vez em que foi transmitida a primeira mensagem angélica, embora com o argumento errado, ok? Portanto, antes de 1844, a mensagem foi transmitida que Cristo voltaria. A mensagem devia ter sido: vai iniciar-se o julgamento. Essa devia ter sido a mensagem. E é assim que começa a primeira mensagem angélica, em Apocalipse 14, versículo 6, que vem em juízo. Mas quando a mensagem foi proclamada, e foi proclamada conforme foi entendida a profecia naquela altura, todas as pessoas que aceitaram a breve vinda de Cristo aceitaram a primeira mensagem angélica. E depois houve algo que aconteceu em 1843 que mudou o rumo das coisas. É que a partir de 1843, as pessoas começaram a ser perseguidas por acreditarem que Cristo voltaria. Até 1843, todas as igrejas, seja a igreja pentecostal, seja a igreja, desculpem, não é pentecostal, seja a igreja presbiteriana, seja a igreja batista, seja a igreja da Conexão Cristã, todos os tipos de igreja na altura, eles convidavam os pregadores da mensagem do Avento a virem às suas igrejas e eles abraçavam esta mensagem. Mas a partir de 1843, o que aconteceu? Os pastores começaram, das várias igrejas, começaram a recusar que essa mensagem fosse pregada nas suas igrejas e começaram a expulsar e arriscar do livro da igreja as pessoas que acreditavam que Cristo voltaria em breve. Isso aconteceu com praticamente todos os pioneiros da nossa igreja. E, historicamente, isso foi a rejeição da mensagem de Deus. Essas pessoas estavam a rejeitar a primeira e estavam a ser o cumprimento da segunda mensagem angélica. Ou seja, essas pessoas não estavam preparadas para receber a terceira mensagem angélica. Espiritualmente, o que é que isto quer dizer para cada um de nós? Ok? Que é o que nos interessa agora. E eu, como cristão, posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso aceitar a primeira mensagem angélica, que é eu compreender que o julgamento de Deus já começou, eu compreender que Cristo é o meu Salvador e só por seus méritos eu posso ser perdoado, e posso aceitar a primeira e a segunda, mas se eu não tiver uma vida como nós estivemos a estudar,
e eu nunca estarei pronto para a terceira mensagem angélica. Então, pela minha experiência espiritual, se eu não alinhar aquilo que eu faço diariamente com aquilo que eu sei, percebem o que eu estou a dizer? Todos nós sabemos a verdade. Todos nós compreendemos o que devemos fazer. Mas se eu não alinhar aquilo que eu sei com aquilo que eu faço, eu nunca estarei pronto para receber a terceira mensagem angélica. Eu nunca estarei pronto para ser participante da natureza de vida, para receber o dom do Espírito Santo, para permitir que Deus haja na minha vida, e eu nunca estarei pronto para as cenas finais deste mundo. Bom, tentei resumir o máximo possível, está bem, para responder à pergunta. Espero que tenham compreendido. Está aqui um outro irmão a perguntar se eu sou do Clarim da Verdade. Não, eu não pertenço ao Clarim da Verdade. O meu ministério chama-se Fé e Evidências, mas eu conheço as pessoas responsáveis pelo Clarim da Verdade, sim. Está mais mãos no ar, estejam à vontade, eu não sei qual é a ordem, por isso façam um favor. Marineide, penso que não sei se há mais alguém. Bom, penso que afinal não, também já falei muito, não é? Não sei se têm mais algum comentário, alguma pergunta. Se não tiverem, agradeço a vossa atenção, agradeço a vossa participação e que realmente possamos não só ser ouvintes desta mensagem, mas sobretudo possamos ser praticantes dessa mensagem e diariamente nos possamos consagrar ao Senhor. Rubens, oi, fala, Lucas, posso falar? Desculpa, não, é que eu ia complementar uma coisa que eu percebi da pergunta até mesmo do irmão Franciel, a inquietação não só dele, né, mas também já foi também. E isso de fato às vezes acontece, da gente viver num cotidiano, numa monotonia muito grande, e a gente fica preocupado com a nossa relação com Cristo, né? E isso já aconteceu muito comigo, às vezes eu sofro da tendência de voltar à luta, né? A gente tende a ficar nesse tipo de monotonia diariamente. Aí eu percebi a pergunta dele, o irmão explicou muito bem, e quando eu fui para a missão, eu percebi algo que mudou a minha missão, assim, tipo, no campo, de missão de porta em porta, de ajuda, né, de famílias, levando o evangelho, estudo bíblico. Eu percebi que algo mudou, assim, tanto na comunhão, na oração, eu percebi que Deus estava, de alguma forma, me despertando, e tinha momentos, assim, que eu me tomava em oração em tempos muito longos, e acabava percebendo que não ficava somente naquela oração monótona, né? Então, não era uma oração assim, obrigado, né? Ou só agradecimento e pedido, né? Era uma coisa mais íntima, então se torna algo assim mais palpável, né? E de fato a gente sente a presença de Deus, dos santos anjos, do Espírito Santo, e ele nos leva depois da oração, uma experiência que eu já tive, não só uma, mas algumas, até mesmo uma palavra, né? Então, quando a gente entra em contato pela oração profundamente com Deus, ele nos direciona na palavra. E isso aconteceu comigo uma vez. Então, eu creio que para a gente conseguir essa consagração, essa íntima relação de oração, né? Buscando, através da própria oração, né? Que abre as portas para uma verdadeira comunhão. É uma luta, irmãos, é uma luta, porque às vezes quando a gente está, assim, um pouco não tão ligado, né, à missão, a gente tende a ficar esmorecido, mas eu temo muito a isso, e eu sou aqui de Bertioga, né, litoral norte de São Paulo, onde provavelmente os irmãos estão acompanhando, né, nas redes sociais, e a gente está com um problema, assim, ambiental, né, no qual foi afetado pela chuva.
Mas a gente, apesar das orações, a gente está com a mão na obra, a gente está ajudando, né, com os ministérios, e isso dá para a gente despertar, né, o quão importante é as nossas orações, né, a comunhão, essa interligação direta com o Pai, para intercessão e também pelo remanescente, né, porque, como o irmão falou, a religião não é só no papel, né, não é só na teoria, a gente não pode ficar somente, né, nessa forma de, eu não como isso, não como aquilo, e todo dia achando que é o remanescente, sendo que a mensagem central em si não é tanto sobre isso. É um braço direito que nos apoia muito, me apoia muito, o ministério vai apoiar até que Cristo volte, mas o focal da nossa mensagem em si é advertir esse mundo, né, do seu, né, da sua condição, e apontar a Cristo como a solução para elas. E é isso, eu creio que a missão vai nos ajudar muito a compreender muitas coisas que ainda, às vezes, a gente sente esse vazio, né, que falta, né? A gente se envolver na missão, acho que cumprimenta muitas coisas para a gente, nos ajuda bastante. Exatamente, não há. As obras são um reflexo daquilo que vai dentro do nosso coração. E se Cristo habita no meu coração, nós somos pessoas de ação, não há outra hipótese. Bem, eu gostaria de fazer um comentário agora. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Foi muito bom o estudo, Rubens. Agradecemos muito pela tua participação. Sei que já é um pouquinho tarde, né? Porque o fuso horário Sim. aí já é diferente. O Aqui sono já já está a atacar aqui. Exatamente. Mas para terminar aqui, né, penso que depois também, se tiver mais alguma dúvida, algum comentário, eles podem colocar lá no grupo. Eu gostei muito de um texto que tu apresentaste que falava que nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazabilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. E uma coisa interessante, logo em seguida, que fala é: a graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Então, não existe aquela possibilidade de, uma vez convertido, sempre convertido, né? Porque a conversão é uma coisa, a santificação é outra. A gente, quando, a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, a gente tem uma conversão, mas nós só permanecemos convertidos se nós tivermos essa comunhão com Cristo. Então, ela tem que ser diária. Por isso é que ela fala que é como se a santificação é por toda a nossa vida, porque a experiência que nós tivemos no passado, ela não conta para o nosso presente. Porque no nosso passado a gente pode ter tido uma experiência muito grande com Deus, mas ela não conta para o presente se eu não estiver firme em Cristo, se eu não estiver todos os dias, né, em comunhão com Cristo. Então, eu posso ter tido uma experiência muito grande, eu posso ontem ter tido uma comunhão muito grande, mas se eu hoje não tiver, a gente pode vigiar e orar a todo momento, né? Então, eu achei interessante isso. Ninguém permanecerá convertido. Tem que ser algo diário. E nós estávamos até aqui na escola estudando um pouquinho sobre oração, né? E algo que me chamou muita atenção foi a questão de que ela fala que a gente deveria orar como se a nossa vida estivesse em risco. Porque quando a nossa vida estiver em risco ou a vida de alguém, como é que nós oraríamos, né? Nós iríamos orar de maneira diferente do que algo que já se torna mais rotineiro, né? A gente ora, agradece, pede perdão pelos nossos pecados, mas é algo que Deus quer que nós tenhamos uma comunhão com Ele, uma oração, no sentido de clamar a Ele, né? Como se a nossa vida estivesse em risco, mas na realidade ela está em risco a todo momento. Perante o conflito que nós vivemos diariamente num conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Então, as forças do mal, elas estão tentando tirar a nossa vida. Então, assim, se nós falharmos em algum momento nessa comunhão diária, nós podemos ser vencidos, né? Então, é muito importante essa questão de qual é a importância, né, da vida devocional do remanescente. Ela é a base, né? É toda a importância, né, dada a isso, né?
Só para comentar o que estavas a dizer, é muito importante nós entendermos que quando nós ouvimos que algo do género, que a santificação é uma obra de uma vida inteira, como diz Ellen White, nós muitas vezes interpretamos que ela vai demorar a vida inteira, mas não é isso que ela está a dizer. O que ela está a dizer é que é uma obra que deve ser feita diariamente. São coisas diferentes, ok? Não vai demorar a vida inteira a chegar lá, vai ter que ser feito todos os dias para o resto da nossa vida. Porque a santificação é uma obra diária, não é uma obra para a nossa vida inteira. É todos os dias como tenho consagrado ao Senhor, é todos os dias que o Senhor quer realmente santificar a minha vida. Santificação é diariamente. É, se calhar, a mensagem central desta vida devocional. Nós entendemos que todos os dias nos devemos consagrar ao Senhor. Amém. Amém, Rubem. Agradecemos muito pela tua participação Um prazer e estar pela convosco. participação de todos também que estiveram aqui conosco. E vamos terminar agora o nosso estudo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta podem colocar lá no grupo. E próxima semana teremos, né, mais um estudo. Nós divulgaremos depois também qual o tema e qual será o convidado especial. E, Rubem, podes terminar com uma oração? Com certeza. Vamos orar. Querido bom Pai que estás nos altos céus, louvado seja o teu santo e divino nome, Senhor. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos nas tuas promessas. Nós sabemos, Senhor, que tu não falhas, Senhor. E tu trabalhas diariamente, Senhor, para a minha salvação, para a salvação de cada um destes meus irmãos que estão aqui comigo. Nós sabemos, Senhor, que nós somos o único obstáculo para que possas trabalhar maravilhosamente na nossa vida. Para que possas, Senhor, nos perdoar, para que possas nos transformar e para que possas nos usar. Esta é a obra maravilhosa que queres fazer em nós, Senhor. Tu queres nos perdoar, Senhor, queres nos justificar, mas tu também queres nos transformar à tua imagem, para que possamos viver uma vida orientada e dirigida por ti. Quando nós oramos, Senhor, para que seja feita a tua vontade na nossa vida, nós oramos porque esse é o nosso desejo, mas muitas vezes não estamos disponíveis, Senhor, para criar as condições necessárias para que isso seja uma realidade. Senhor, abençoa-me a mim e abençoa cada um dos que estão aqui presentes. É que cada dia nos possamos colocar nas tuas mãos. Que não possamos ter coragem, Senhor, de sair de nossa casa pela manhã sem primeiro nos consagrarmos a ti. Sem primeiro estarmos tempo contigo. Sem primeiro te buscar e habilitar a tua ação na nossa vida para aquele dia. Senhor, ajuda-nos a ter esta noção que somos nós que impedimos as tuas bênçãos. E que estas bênçãos maravilhosas que nos queres dar, perdão e a transformação, dependem não de ti, mas da minha decisão diária. Ajuda-me hoje a decidir fazer parte daqueles que têm uma vida devocional que permite que possas agir poderosamente na nossa vida. É esta a nossa oração hoje. E esta bênção que eu peço para mim e para cada um dos presentes aqui. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Boa Até a noite, próxima irmãos.